Deus tem me chamado a atenção nesses dias, e eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o propósito maior da vida. Propósito maior da vida. Nós temos vivido o nosso dia a dia, nós temos buscado muitas coisas, nós temos ido e vindo, e nem sempre entendemos qual é o propósito maior da vida. E eu quero convidar você a fazer uma viagem comigo. Quem aqui gosta de viajar? Eu gosto. Eu gosto de viajar. Algumas pessoas não gostam de viajar por quê? Às vezes a viagem é longa e tem que ir de avião. E nem todo mundo gosta de voar. Quando a gente foi para o Ceará, eu não vi a hora de avião pousar e a gente está em terra firme, né? Porque, na verdade, às vezes é um pouco assustador. Você está lá no alto e o avião começa a trepidar e você fala, será que vai cair? Né? Então, você começa a tremer, começa a ficar preocupado. Mas a viagem que eu quero convidar você a fazer comigo, e o tempo em que eu quero levar você a voltar comigo, não tinha avião, então não dava para voar. Não tinha também carro, não dava para ir de carro também. O muito que conseguia-se naquela época era as costas de um animal, né? Então, ou muitas vezes o trajeto era feito a pé. Nós vemos uma situação lá em João, no capítulo 4. Se você quiser já ir abrindo ali, mas antes da gente dizer para você o versículo exato, logo ali no início de João, nós vemos o Senhor Jesus na seguinte situação. A Bíblia fala que ele estava na Judéia. E ele agora pega os seus discípulos e ele vai para a Galiléia. Vamos dizer assim que a Judéia está no sul. E ele agora vai para o norte. Ele vai retornar agora para aquela região onde ele passou grande parte dos seus dias. Sua infância. E se a gente continuar ali no início do capítulo 4, a gente vai ver que eles, indo da Judéia para Galiléia, eles tinham um trajeto a fazer. Neste texto, a Bíblia fala que era necessário que eles passassem por Samaria. O judeu, ele não gostava de ter contato com o samaritano. Então, não era interessante, não era legal aquele trajeto que agora a Bíblia diz que Jesus iria fazer. Mas a Bíblia fala então que Jesus, ele pega os seus discípulos e ele sai da Judéia e ele vai rumo a Galiléia. E a Bíblia fala que o trajeto que eles vão fazer passaria por Sicar, uma cidade samaritana. A Bíblia também revela que ali, próximo daquela cidade, havia um poço, que era conhecido como Poço de Jacó. Provavelmente aquele poço era a razão da existência daquela cidade. Aquele poço. E a Bíblia diz também que as mulheres
elas costumavam pegar ali o seu pote, o seu cântaro, e elas iam naquele poço, elas iam pegar água. Imagina só aquela região, aquele trajeto que Jesus ele iria fazer, uma região difícil de andar por elas, cheia de pedras, uma região montanhosa, uma região que era escassa a água e também comida. Então aquele trajeto bem cansativo, um trajeto difícil de fazer. E o caminho que Jesus toma agora é o caminho que passaria por Sicar. E a Bíblia também revela que eles chegam ali, perto daquele poço, e o Senhor já chega cansado, né? Ele já chega ali esgotado. E o que ele faz? Ele para descansar e ele manda os seus discípulos aonde? Isso mesmo. Comprar o quê? Talvez um sanduíche, né, Eliezer? X-salada, né? Ou aquele pão com mortadela, né? E eles vão. Isso me faz lembrar que quando a gente faz algumas viagens, né? E eu já fiz algumas de carro. Geralmente a gente tem alguns pontos que a gente quer parar. Indo daqui para Andradina, né, Lucas? Geralmente a gente quer parar, sabe aonde? Em Água Clara. Ali tem um lugar, uma padaria que tem a peta, né? E é aquela peta grandona, né? É uma chipa grande. E a gente quer parar ali, porque a gente vai comer alguma coisa. A gente vai tomar uma água, né? Talvez um café. Daqui para lá o trajeto é um pouco cansativo. Imagina só, ali, Jesus, aquele sol escaldante, aquele cenário ruim, que tinham que caminhar. Então, ele para perto do poço, os seus discípulos vão até a cidade. Naquela ocasião, as cidades, elas geralmente tinham um muro e um portão de entrada, aonde geralmente as pessoas que chegavam, os habitantes ali da cidade, eles estavam analisando para ver se não eram pessoas com más intenções. Provavelmente os discípulos chegaram lá na cidade, foram entrevistados, né? E entraram para comprar aí, talvez, os 13 sanduíches, né? Os 12 discípulos, mas Jesus que ficou lá. Talvez assim, aquela guaranazinha, né? Pegou ali algumas delas e colocaram tudo numa sacola. Conversaram talvez ali com o dono da padaria um pouco. E lembra que eles não queriam ter muito contato, né, com o samaritano. Mas eles estavam com fome, tinha que comprar alguma coisa. Talvez passaram na quitanda, pegaram ali umas frutas, alguma coisa. Eles tiveram um relacionamento ali com o povo daquela cidade. A história entre o judeu e o samaritano é uma história interessante também. Logo após o reinado de Salomão, houve uma divisão dos reinos.
os dois filhos, né, de Salomão, eles brigaram e formou o reino do norte e o reino do sul, Samaria e Jerusalém. Num determinado momento da história, Samaria foi conquistado pela Síria. E grande parte do judeu de Samaria foi levado cativo. Aqueles que ficaram, chegaram gentios e tiveram relacionamentos ali. Então houve uma mistura. E a partir daquele momento, os judeus puros, eles começaram então a rejeitar aqueles judeus que eram misturados. Porque a lei de Moisés proibia o relacionamento do judeu com o gentil. Então começou esse cenário. Só para que você entenda o motivo, né, do porquê que os judeus não queriam ter contato com os samaritanos. E eles acreditavam que esse contato os deixaria impuros. E por isso, então, essa situação. Mas os discípulos, depois de fazerem suas compras, o que acontece? Eles retornam. Eles retornam e eles chegam ali, próximo do Senhor. Eles avistam Jesus falando com uma mulher samaritana. E é a partir deste momento aqui que eu quero então ler com vocês, no capítulo 4, a partir do verso 27, o texto até o versículo 38. Diz a palavra de Deus assim: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Então, enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu lhes enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Amém? Nós vamos orar agora, após passarmos por este cenário que nós acabamos de ver, e pedir que o Senhor nos dê toda a sabedoria que nós precisamos para entendermos o propósito da vida, o propósito maior da vida. Senhor meu Deus, queremos te louvar, ó Deus, e queremos te exaltar. E nós invocamos o teu nome neste momento
e pedimos ao Senhor, ó Deus, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos para que nós possamos entender qual é o propósito maior da vida. Fala conosco, ó Deus, através do Teu Espírito e nos conduza, Senhor, de tal forma que nós possamos viver uma vida que seja agradável ao Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, nós vimos aquele cenário que o texto de João, no capítulo 4, no início, nos mostra. Nós vemos aqui os discípulos, também nós vemos aquela mulher samaritana, que se você for buscar, nem o nome dela a Bíblia revela. Interessante isso, né? Os discípulos, a mulher samaritana. Mas o que eu gostaria de levar você a entender nesta noite é a atitude, tanto dos discípulos, quanto a atitude daquela mulher. Como nós falamos, Jesus para descansar. Jesus envia os seus discípulos. Quantos eram? 12 discípulos, certo? Se nós não erramos na conta, né? 12 discípulos. E eles saem para Sicar. E eles vão comprar. Como já disse, eles se relacionam, conversam provavelmente, fazem suas compras. E eles retornam. Eles retornam para junto de Jesus. Eles foram para a cidade, 12. E retornaram quantos? 12, né? É o que nós vemos. 12 retornam. Provavelmente com suas sacolas. Eles chegam até Jesus, começam a preparar o cenário para o piquenique. Deu uma limpadinha aqui, estendeu a toalhinha ali, né? Aquela mulher que estava falando com Jesus, era uma mulher que a Bíblia fala que ela vai ao poço ao meio-dia. Aqui em Campo Grande, o horário de meio-dia é um horário que ninguém quer estar na rua, certo? Por quê? Sol escaldante. E aí a gente começa a pensar, mas por que que aquela mulher vai naquele horário? Alguém aqui já morou em chácara? Eu já morei. Geralmente o horário que você quer trabalhar, ou é o horário da manhã, né? Ou é o horário lá do finalzinho da tarde. Mas ela vai ao meio-dia. Um horário que não tem ninguém. Um horário em que ela provavelmente pensava chegar lá e estar sozinha. Mas ela encontra-se com Jesus. A gente observa na vida desta mulher, na sua conversa com Jesus, a gente observa um vazio muito grande. Talvez, se você estiver em um determinado lugar e você encontrar como uma mulher, na condição daquela mulher naqueles dias,
talvez você nem quisesse falar com ela, né? A própria mulher talvez pensasse, a minha reputação, né? Onde fica? O homem, imagina só, fora da cidade, né? Sem ninguém, com uma mulher, na condição que a Bíblia revela, a Bíblia fala que aquela mulher já tinha passado por vários casamentos, e aquele que ela, o homem que ela estava vivendo naqueles dias, era algo assim, vamos dizer assim, um relacionamento que não era muito legal. Mas Jesus, ao deparar com aquela mulher, algo impressionante, maravilhoso de se ver, ele foca no coração daquela mulher a sua visão. Tanto é que na conversa, Jesus percebe que há um vazio na vida daquela mulher. E esse vazio precisa ser preenchido. Aquela mulher precisava ter um encontro com Jesus. Jesus percebe que aquela mulher, ela tem uma sede, que a água que nós conhecemos, ou a água daquele poço, não iria saciar. Então Jesus mostra para aquela mulher que há uma água e que só Ele poderia oferecer a ela. E essa água iria preencher a vida dela, de tal maneira que ela conheceria o Deus verdadeiro. Que ela, ao entender aquilo que Jesus estava mostrando para ela, com certeza a sua vida seria transformada. Então nós temos dois cenários voltando aos discípulos. Quando chega e vê Jesus falando com aquela mulher, eles não têm coragem de perguntar o motivo. Logo começam a preparar o cenário para comer, e a Bíblia fala que aquela mulher, ela deixa o seu cântaro e vai embora. Eu quero que você entenda comigo agora a atitude dos discípulos. Os discípulos já estavam com Jesus há algum tempo. Eles já tinham visto milagres. Eles já tinham visto o Senhor Jesus curando, amando. Eles já tinham visto muitas coisas. Vamos trazer para os nossos dias. Eles já tinham feito o CCM. Eles já tinham feito o Avance. Eles já estavam, vamos dizer assim, se graduando. Mas eles vão para a cidade, se relacionam com pessoas, e quando eles voltam, vão 12 e voltam 12. Eu quero que você entenda algo. Você conhecer a Bíblia
Simplesmente. Você dizer que anda com Jesus, simplesmente, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Jesus, quando olha para os discípulos, foram 12 e retornaram 12. Jesus provavelmente pensa, eles não entenderam nada. Eles não entenderam o propósito maior da vida. Eles ainda não entenderam. E isso é tão visível. Jesus estava cansado, provavelmente com fome, e quando ele chega, eles armam a mesa. E eles dizem: Senhor, vamos comer. Jesus diz assim: perdi a fome. Vocês não entenderam nada. Eu perdi a fome. Então, deixando o seu cântaro, no verso 28, voltou à cidade e disse ao povo. Aquela mulher começa a contar a história, mas o que eu quero que vocês entendam é, no verso 32, quando eles oferecem a comida para Jesus, ele diz, mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhes trouxe comida? Jesus estava dizendo: vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam o propósito maior da vida. Esse cenário, esse texto nos assusta. Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos dentro da igreja. Nós estamos lendo a nossa Bíblia. Nós estamos até separando um tempo ali para Deus. Nós estamos conhecendo através do CCM, nós estamos conhecendo através do Avance, e aí nós achamos que o momento de falar de Jesus é quando nós estamos na igreja. É isso que nós achamos, que o momento de falar de Jesus é quando nós estamos dentro da igreja. Ou simplesmente quando nós estamos ali na célula. Nós perdemos e nós não entendemos o propósito maior da vida. Mas e lá no meu trabalho? Não, lá é o lugar de trabalhar. Mas e lá na minha escola? Não, lá é o lugar de estudar. Mas e para o meu amigo? Não, a gente tem outras coisas para conversar. Se o Palmeiras foi campeão, se não foi, se o Corinthians, vai bem nesse ano, se não vai, A gente tem muitas coisas para falar. E nós nos esquecemos do propósito maior, porque nós achamos que se nós temos a palavra no nosso coração, tá bom. E isso levou Jesus a perder o apetite, a fome. Mas aí Jesus começa a mostrar para os discípulos que há um propósito maior na vida.
E no verso 34 ele diz assim: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A mulher samaritana entendeu, mas ela não tinha CCM, ela não tinha avance. Muitas vezes eu me limito dizendo assim: não, eu preciso estudar primeiro para falar de Jesus, eu preciso me graduar primeiro, eu preciso conhecer primeiro. Mas aquela mulher, ela tinha um vazio que, quando foi preenchido, ela entendeu que aquele Jesus que preencheu a sua vida não deveria simplesmente ser limitado a ela, mas que as pessoas da cidade aonde os discípulos passaram também precisavam desse Jesus. As pessoas dessa cidade também precisavam. Os discípulos foram em 12, retornaram os mesmos 12. Mas aquela mulher, ela entendeu que o homem sem Jesus está condenado, que o homem sem Jesus está perdido. E ela, quando ela entendeu, ela vai, ela corre para a cidade. E aquela mulher chegando na cidade, eu fico imaginando, né? Ei! E aquelas mulheres da cidade, provavelmente, né? Escondendo os maridos, né? Escondendo os maridos, porque imagina só, aquela mulher vem gritando, né? E todo mundo já conhecia. Mas aquela mulher, transformada pelo poder de Deus, ela consegue falar, ela consegue mostrar o Jesus que havia mudado, transformado a sua vida. E o texto diz que ela retorna. E ela leva várias pessoas com ela. Ela não vai sozinha. Ela leva. Ela entendeu o propósito maior da vida. E nós estamos chegando num final de ano. É um momento de nós avaliarmos as nossas vidas. Nós precisamos buscar, no nosso tempo com o Senhor Jesus, nós precisamos buscar, nós precisamos clamar a Ele e dizer: Senhor, revela a mim aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E não me deixa onde eu estou, mas eu quero ir para falar do Senhor, para levar esta palavra que um dia me transformou, que me trouxe para uma nova vida. Precisamos clamar a Deus por isso. O Senhor Jesus perdeu a fome por causa da atitude dos discípulos. Mas Ele não desistiu. Ele continua falando. Olha só, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Ele continua falando. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos. Abram os olhos e vejam os campos. Ele diz: eles estão maduros para a colheita. Sabe aquela pessoa que às vezes está ao seu lado e você acha: não, ela não quer nem saber de Jesus, não, deixa para lá. Jesus está dizendo:
abram os olhos. Há um campo, e esse campo está do meu lado, muitas vezes está caminhando comigo, mas eu acho que não tem mais jeito, então deixa para lá. Jesus está mostrando. Talvez você se pergunte, mas quando é o momento da colheita? Jesus está dizendo aqui, em todo momento é tempo de colheita. No meu trabalho é tempo de colheita. Na faculdade onde eu estudo é tempo de colheita. Na minha casa, se há alguém sem Jesus, é tempo de colheita. E ele diz, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Se você já tem o CCM, amém por isso. Continue aprendendo. Se você fez o avanço, continue aprendendo. Mas não perca a visão. Abra os olhos. É tempo de colheita. Muitas pessoas estão se perguntando, mas e aí? O que eu ganho com isso? Hoje a gente vive um mundo capitalista e materialista. As pessoas estão querendo ganhar alguma coisa quando elas trabalham, não é verdade? E Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Leia o verso 36 comigo. Ele diz assim: aquele que colhe já recebe o seu salário. Quantos de nós não estão esperando logo no começo do mês ali receber aquela bolada, né, Eliezer? Aquela bolada. Quantos de nós, você trabalha ali um mês inteiro e você está esperando o seu salário? E o Jesus que nos resgatou, Ele está dizendo assim: se você trabalha, hoje você recebe o seu salário. Amém? Glória a Deus por isso. E Ele diz, e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Olha só que maravilha! Eu ganho hoje e eu ajunto para a eternidade. Esse Deus é maravilhoso. Mesmo não merecendo, Ele nos recompensa. Amém? Olha só que bênção. Então vale a pena entender, vale a pena olhar aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desse texto. Há um propósito maior na vida. Você pode exercer aquilo que você quiser. Você pode ser um médico, amém por isso. Você pode ser um advogado, amém por isso. Você pode ser um engenheiro, amém por isso. Mas você não pode perder a visão. Porque aonde você estiver, é tempo de colheita. Amém? Aonde você estiver, é tempo de colheita. Então, aquela mulher que estava lá à beira do poço com Jesus, ao voltar da cidade, ela trouxe um monte de pessoas com ela. E aquelas pessoas ouviram e eles puderam crer em Jesus Cristo. Jesus estava ali na beira do poço. E a Bíblia fala que Jesus passou um tempo com eles e outros puderam crer. Tem um pastor que ele estava pregando nesse mesmo texto.
E ele falou que pessoas foram levadas até Jesus, que estava ali, e elas viram Jesus, ouviram de Jesus e se converteram. Aí terminou o culto. Ele conta que um daqueles irmãos, aquelas pessoas que vão na igreja e ficam prestando atenção no que o pastor está dizendo, para depois questionar, ele falou, pastor, a sua mensagem é até interessante, mas não me serviu de nada. O pastor falou, mas por quê? Ficou assustado, né? Ele falou, o senhor disse que aquela mulher foi lá, não foi? Foi. Ela trouxe um monte de gente e levou até Jesus, né? Sua mensagem não me serve de nada. Cadê Jesus? Ele ficou assim. E ele disse que naquele momento que ele estava assustado, literalmente ele disse assim, o Espírito Santo soprou no ouvido dele e falou, burro. Ô burro. E ele falou, entendi. Eu preciso de 6 homens aqui comigo agora. Pode vir, não tenha medo, vocês vocês vão fazer só o que eu mandar, tá? Eu não vou judiar de vocês, pode ficar tranquilo. Pode vir mais 3 aí, 6 tá bom. Pode vir, não tenham medo, eu não vou machucar ninguém. Pode vir, tá? E não precisa falar nada, vocês são um poste aí, tá? Lá na célula, eu costumo encerrar a célula de um jeito interessante. Eu gosto disso, né? Então eu vou pedir para vocês se abraçarem aqui numa roda. Se abracem aqui numa roda, fecha a roda, pode fechar a roda. Fiquem aí, tá? Não precisa fazer nada, fiquem tranquilos. Aquele pastor disse que caiu a ficha dele, o Espírito Santo falou com ele. Eu disse para vocês que lá no início Jesus estava, há 2000 anos atrás, lá no poço de Jacó, certo? E hoje, onde Jesus está? Como é que você consegue revelar Jesus às pessoas? As pessoas, elas precisam ver Jesus aqui. Elas precisam ver Jesus aqui, na sua célula, aonde vocês estão reunidos, aonde vocês estão edificando-se uns aos outros. E aquele pastor disse, caiu a ficha. Então, há 2000 anos atrás, lá no poço, Jesus estava lá. Ele explicou para aquela mulher e para os demais da cidade, e eles se converteram. Hoje, quando você convida um amigo, ele precisa ver Jesus na sua vida, ele precisa, na sua célula, ele precisa ver Jesus. Às vezes, ele não vai vir na igreja, mas ele precisa ver Jesus, porque a célula, ela é uma extensão, ela é a igreja. Então, você precisa levar pessoas a Jesus. Quando você leva a pessoa na sua célula e você apresenta Jesus, você ganha essas pessoas para Jesus, amém? Podem sentar lá, meninos, eu não fiz nada com vocês, tá bom? Então, meus queridos, hoje você precisa entender que a sua vida apresenta Jesus, e é lá onde você está reunido, a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei lá, amém? Então, eu quero encorajar você nessa noite. Eu quero encorajar você a entender, através daquilo que Jesus nos mostra aqui, o propósito maior da vida. Independente de onde você estiver, você precisa lembrar que em todo tempo é tempo de colheita.
levanta os seus olhos, veja os campos e clame a Deus por oportunidade, para que você fale de Jesus. Paulo diz: fale, não te cales. Nós não devemos agir como os discípulos agiram. Foram 12 e retornaram 12. Mas no campo que Deus está me dando oportunidade de fazer a vontade dEle, eu preciso me multiplicar. Eu preciso falar de Jesus. Eu preciso levar as pessoas a conhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Abaixe a sua cabeça comigo. Eu quero que você reflita comigo. Qual tem sido o propósito maior da sua vida? Pensa qual tem sido o propósito maior da sua vida. Talvez você diga: eu conheço Jesus, pastor. Amém por isso. Amém por isso. Que bom que um dia alguém investiu na sua vida. Que bom que um dia você pôde conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas e agora? O que você tem feito? Você tem investido naquelas vidas que estão ao seu redor? Ou simplesmente você está vivendo com Cristo? Eu quero levar você a pensar sobre isso. Jesus ensina: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E ele diz: é tempo da colheita. Ele quer usar a você que já teve um encontro com Ele. Independente se você tem um conhecimento grande ou pequeno, Ele quer te usar para falar do amor dEle. Ele quer te usar para falar da graça que te alcançou, que pode alcançar aquelas vidas que estão ao seu redor. Pensando sobre isso, eu quero levar você a avaliar. Se você entender que te falta, se você entender que te falta com aquelas vidas que estão ao seu redor, que te falta falar do amor de Deus, da graça de Deus a essas pessoas, esse é o momento de você clamar ao Senhor, que te encoraje, que te leve a fazer a diferença na vida dessas pessoas que estão tão perto e que precisam conhecer a Jesus. Eu gostaria de orar. Enquanto nós oramos, aonde você está, vá no íntimo do teu coração, fala com Deus, peça ao Espírito Santo. Se você precisa, que desvende os seus olhos, para que você possa enxergar este campo maravilhoso que está ao nosso redor, que você possa enxergar as vidas que estão caminhando ao seu redor e que estão indo para o inferno. Eu quero terminar dizendo a todos que aqui estão: talvez você entrou aqui nesta noite
e você nunca tenha ouvido falar que Jesus pode salvar a sua vida, pode te libertar da condenação eterna, de uma eternidade separado de Deus. E eu quero dizer a você nessa noite, que lá na cruz do Calvário, Ele pagou o preço pela sua vida. A Bíblia diz que Ele se entregou, Ele se ofereceu na cruz do Calvário, para pagar a culpa do seu pecado. E Ele quer que você entenda isso. Ele quer que você entenda a obra que Ele realizou em seu favor. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos, estávamos condenados, mas Deus nos amou e Ele provou este amor pelo fato de Cristo ter sido entregue por cada um de nós. Se você na sua caminhada de vida nunca fez uma decisão com Cristo, pensa sobre isso. Jesus, Ele quer mudar a direção da sua vida, assim como mudou daquela mulher que estava caminhando vazia de Jesus, estava caminhando sem Jesus, e nada podia preencher o vazio que havia no coração dela, até que ela teve um encontro com Jesus. Até que ela teve então o encontro e ela entendeu aquilo que Jesus fez por ela. E ela entregou a sua vida a Jesus. Que você possa pensar sobre isso. Não saia daqui como você entrou. Se você ainda não teve encontro com Jesus, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Eu quero orar neste momento, e a oração inicial que eu quero fazer é uma oração de entrega de vida. Todos aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador, não abriu ainda o seu coração para Jesus. Se você quer orar no teu lugar, fale com o Senhor e ore da seguinte maneira: Senhor Deus, eu reconheço, Senhor, que o Senhor entregou lá na cruz do Calvário Jesus Cristo. E eu também reconheço que Ele pagou o preço dos meus pecados quando se entregou lá na cruz por mim. Eu quero pedir ao Senhor Jesus que pela fé entre no meu coração. Ó Pai, eu quero pedir que o Senhor Jesus entre e me limpe de todo o meu pecado, porque somente o Senhor é capaz de limpar a minha vida, de perdoar os meus pecados. E é por isso que eu peço, entre no meu coração e faça isso. Faça isso, Senhor. Eu quero entender o propósito maior da vida. E eu quero viver com a segurança de salvação e vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado. Ó Deus querido, nós te louvamos por este tempo. Ó Deus querido, nós te louvamos por esta palavra. Ela ensinou a mim tantas coisas nesses dias. Ela me mostrou que caminhamos muitas vezes sem propósito. Caminhamos, ó Deus, tentando satisfazer os nossos desejos e as necessidades das nossas vidas. Mas há um propósito maior. O propósito maior, que é fazer a vontade do Senhor.
E a vontade do Senhor, ó Deus, é que anunciemos o Senhor Jesus a uma sociedade, ó Deus, que está caminhando, madura para ser colhida, ó Deus, a uma sociedade que está caminhando sem Jesus e está sedenta do Senhor. E ó Deus, entendemos que o Senhor quer me usar. Eu entendi que o Senhor quer me usar, ó Deus. Que cada vida aqui possa ter entendido isso também. O Senhor quer nos usar, ó Pai. Faça com que caia a ficha de cada um. Ó Deus, eu entendo que se isso acontecer, a cidade de Campo Grande será pequena. A nossa igreja será pequena para acolher todos aqueles que vão conhecer o Senhor como o seu Salvador. Então, ó Deus, nos ajuda. Ó Deus, fala aos nossos corações, desperta as nossas vidas. E que nós possamos, ó Deus, nos colocar sem reservas para ser usados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, aonde quer que estejamos, para colher, para fazer a colheita, ó Deus, que o Senhor coloca diante de nós. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá, ó Deus, este privilégio. E nós te louvamos por isso. Ó Pai, que esse possa ser o desejo de cada coração, ser usado para a honra, louvor e glória do Teu nome. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor Deus. Amém.